Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Douglas, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu falei do veneno, você sabe a quem eu estava me referindo, Sim, né? Pronto. O menino de ouro do Nova Teresina. Exatamente, pronto. Esse ouro, viu, também é para ouro de tolo, viu? Tássio Cruz, nós falamos aqui uma vez, duas vezes, três vezes, por fim, o Tássio veio aqui e trouxe detalhadamente o orçamento da Prefeitura de Teresina previsto para o ano de 2023. Nós mostramos as incoerências, os absurdos, aumento demais para parentes, secretarias ocupadas por parentes, diminuição exagerada de outros órgãos, e a polêmica continua sobre o orçamento da Prefeitura de Teresina. Só que agora, Tássio Cruz, em um outro lugar. É verdade, Douglas. A situação complicada das denúncias exclusivas que trouxemos aqui no Jornal Dia News sobre a má aplicação do orçamento chegou agora na Câmara. E os vereadores, Douglas, apontam inconsistências justamente nos pontos que denunciamos. E a indicativa é de que emendas devem ser feitas no Parlamento Municipal para mudar esses equívocos feitos pelo prefeito Dr. Pessoa, que propôs para 2023 um orçamento que aumenta em 100 milhões a verba para as pastas do seu próprio filho, presidente da ETURB Pessoinha, e do genro André Lopes. O assessor pessoal do prefeito, Lucas Pereira, receberá na Secretaria de Comunicação mais de 25 milhões e os vereadores não concordam, Douglas, com essa proposta, e o que deve sair do parlamento é um orçamento bem modificado. De acordo com as últimas informações que nós obtivemos hoje, cerca de 100 milhões de reais devem ser cortados dessas três pastas, de acordo com o indicativo do orçamento. O vereador Ismael Silva, Douglas, aponta os principais pontos de inconsistência desse orçamento. Vamos ouvir o que ele disse. Tem um bom relacionamento com os dirigentes do partido, com o deputado Georgiano, com o deputado Júlio César. Aí o vereador, falando sobre um pouquinho do partido, Douglas, deve entrar logo em seguida. E ele falou também, fazendo análise, Douglas, dos problemas. Ele chamou, Douglas, de incongruências do orçamento, principalmente quanto às pastas de saúde, educação e outras áreas que a gente já vem destacando. Diminuiu. O que foi mostrado aí, nós vamos falar daqui a pouco. Inclusive foi destaque do Eliezer, que o vereador Ismael Silva pode sair do PSD e ir para o Partido Novo, disputar a Prefeitura de Teresina em 2024. O Tássio também ouviu o vereador Ismael Silva mais sobre o orçamento. Quando estiver pronto aí, avisem aí. Quando estiver pronto. Agora, Tássio, antes de prepararem aí a entrevista do vereador Ismael Silva, eu queria saber de você o seguinte. Essa preocupação com o orçamento, essa incoerência que nós constatamos aqui, que o vereador Ismael Silva e eu... Pronto, tá pronto? Então vamos ouvir o vereador Ismael, e aí eu queria saber a opinião do Tássio na volta. Acompanha aí. Isso, muita discussão. Quando nós recebemos essa proposta da lei orçamentária, nós já nos detemos a estudá-la com profundidade, a trazer dados comparativos. Comparamos o orçamento de 2023, que é essa estimativa que foi encaminhada pelo município, com o orçamento de 2022, que está em execução até o mês de dezembro, até o final desse exercício financeiro. E nós encontramos algumas incongruências, alguns questionamentos surgiram em razão dessa proposta orçamentária. Proposta orçamentária essa que vai ser discutida nesta Casa Legislativa na próxima semana por meio de uma audiência pública com técnicos da Secretaria de Planejamento e que precisam apresentar algumas respostas para essa casa. E detalhe importante, fiquei muito feliz de ontem, situação e oposição, ter chegado a um consenso de não concordar com a maneira como foi enviada essa proposta. Nós temos aí alguns orçamentos que foram realmente inflados, né, tiveram um inchaço com relação à destinação de recursos, quando outras pastas também importantes do município perderam recursos importantes se comparados aí com o orçamento de 2022. São essas respostas que nós queremos ouvir do município de Teresina, do planejamento. Nós inclusive já oficiamos a maioria dos órgãos que tiveram incremento de receita significativa ou que tiveram perca significativa da estimativa de orçamento para 2023, para que eles se manifestem, para que eles nos dêem um retorno com relação a quê? Com relação ao plano de trabalho deles para 2023, com relação à resposta que nós perguntamos para todos esses órgãos que participaram da elaboração desse orçamento, para a gente saber a quem interessa esse orçamento. Tássio Cruz, essa indignação e esse pedido de informação do vereador Ismael Silva, como é que está a repercussão desse pedido de informação
já tá, os vereadores na Câmara, pelo menos boa parte dos vereadores já começa também a desconfiar desse orçamento? Desconfiam, Douglas, e 4 emendas estão sendo preparadas. A gente preparou uma arte, Douglas, com as 4 emendas que devem ser apresentadas por estes vereadores. Olha aí, as emendas que eles devem apresentar o orçamento, Douglas, vão tirar 80 milhões de reais da ETURB, do próprio filho do prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Os vereadores não concordam com o reajuste ou incremento de mais de 100 milhões para esse ano. A Secretaria de Governo, que recebeu mais de 10 milhões de aumento, a proposta de emenda de retirar 10 milhões dessa secretaria, e a Secretaria de Comunicação, que tem um orçamento de 25 milhões, os vereadores querem a retirada de 10 milhões desses 25. E outro ponto importante, Douglas, a lei orçamentária, ela dá ao prefeito a possibilidade de realocar até 35% do orçamento. Os vereadores querem reduzir para 10%, diminuindo, digamos assim, a capacidade do prefeito de realocar esse recurso. Sabe por quê, Tasso? Você sabe por quê? Porque se ele tem 35% de possibilidade ele tem até 35% a possibilidade de realocar, se houver essa diminuição, ele vai realocar ao longo do ano. Ele pode, Ele pode voltar o dinheiro, entendeu? São essas 4 emendas trabalhadas no bastidor, e a gente conversou, Douglas, com o relator da matéria, para você ter ideia, que é um projeto tão esdrúxulo que ele desagrada base, inclusive oposição e base, desagrada os dois lados. E o vereador Alain Brandão falou sobre esse orçamento e o que deve ser mudado, ele, o relator da matéria. De uma maneira muito correta e direta, né? O orçamento ele tem que ser um orçamento para o município, não para a prefeitura e não somente para a Câmara. Então a gente tem que trabalhar com a realidade do município. Se for preciso fazer alguns remanejamentos, a gente vai fazer de antemão. Eu já falo aqui que a gente tem que melhorar o orçamento da saúde, da educação, da S-Trans, que a gente vai ter que melhorar a situação do transporte público no município, disso a gente não abre mão. Como também da SAAD Sudeste, que teve a sua dotação, o seu valor reduzido. Nesse ano a gente vai propor também, isso já do relator, propor uma alteração na SAAD Sudeste. Prospera? Há possibilidade de passar? Acho que sim, Douglas. O clima do parlamento é de contrariedade e um bloco de vereadores insatisfeitos com o doutor Pessoa, que agem independentemente na Câmara, se levantou, tem sido chamado, Douglas, de G8. 8 vereadores que, junto com a oposição, formariam aí a metade do parlamento. Olha aí, então, o prefeito começou lá a gestão com aquela maioria absoluta, está na metade, né? O prefeito enfrenta dificuldades no parlamento e existe sim a possibilidade dessas emendas serem aprovadas. O clima é de preocupação no Palácio da Cidade. Política do dia, Tasso Cruz. Vamos falar, Douglas, sobre a Assembleia Legislativa. Agora está oficialmente proibida a reeleição de presidente da mesa diretora. O projeto foi aprovado na casa. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho.